noite. Bora fazer nosso estudo de mercado. Mês de novembro está finalizando. A gente vai entrar aí no mês de dezembro. Passar um pouco da expectativa aí que a gente mapeou nos estudos anteriores e o que aconteceu, né? A gente fez o último estudo aí, o que que aconteceria depois de 5 semanas de alta. Vocês vão ver o que que aconteceu, né? E desenhar um pouco do cenário aí, o que que a gente tem para falar sobre o mercado. Quem não me conhece, me segue aqui. Meu nome é Felipe, estou no mercado desde 2016 e o intuito aqui é trazer para vocês todo o meu conhecimento de mercado e ajudar aí vocês a investirem da melhor forma. Beleza? Então, bora lá, pessoal. Quando a gente fala aqui do, do índice Bovespa, né, a gente tinha feito um mapeamento, né? Esse mapeamento que a gente tinha feito foi depois de 5 semanas de alta, né? Então, a gente teve aqui uma, duas, três, quatro, 5 semanas de alta. Foi o último alvo deste pivô, né? Então, a gente tinha mapeado aqui essa queda, até mostrei para vocês como é que a gente projeta o pivô, né? Então, a partir do momento que o mercado rompeu aqui, né? A gente projeta o alvo a partir desse topo aqui, né? E a gente encaixa as linhas, né? As linhas que estão no meio aí. Então, a primeira linha foi onde foi a linha amarela, né? Então, essa primeira linha que a gente encaixa no topo rompido foi onde o mercado atingiu o primeiro alvo, corrigiu, testou o topo, a gente falou que aqui era uma região para segurar. O mercado realmente confirmou, segurou, amparado pelas médias. Foi no segundo alvo, que é a segunda linha do meio ligando. Eu marquei aqui, passo direto na visão semanal e fui buscar direto o último alvo do mercado, né, na casa dos 157 mil pontos, completando uma, duas, três, quatro, 5 semanas de alta. O que que foi o estudo que a gente fez? O que que aconteceria depois dessas 5 semanas de alta? Então, inicialmente, vou deletar aqui os alvos que eu já mostrei para vocês. Inicialmente, o que que a gente marca aqui? Aqui foi o preço de fechamento da semana que a gente precisa de conversar, 157.738. Então, 157.738. Vou deixar aqui mais ou menos marcado. E a gente pegou e fez o estudo, né? O que que aconteceria em relação ao fechamento, né? Se a gente está falando desse fechamento aqui, ó, né? O que aconteceria na semana seguinte, depois dessas 5 semanas de alta. Então, eu tirei um print aqui, né? Só para mostrar para vocês, até porque o Excel corrompeu, eu perdi o estudo, vou ter que refazer, mas sem problemas, depois eu faço com calma. Então, uma semana depois, a gente tinha aqui que 57% das vezes o mercado continuaria subindo, e 43% cairia. A gente comentou, né? O mercado estava longe das médias e tudo, e o que aconteceu foi realmente uma correção nessa próxima semana, né? O mercado corrigiu. A gente tinha falado que correção média era na casa de 3%, e isso traria o mercado, caso ele corrigisse essa faixa de 3% do fechamento aqui, ele cairia na casa aqui de 153 mil pontos. A gente foi botou uma linha vermelha aqui. Em relação ao fechamento, se a gente observar, o mercado chegou a fazer mínima bem próximo, na casa de 153.700. Então aqui, ó, se a gente pegar a mínima da semana, ó, a gente pegar aqui a mínima que o mercado fez nessa semana aqui, a gente tem, aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui, a gente tem aqui que ele ficou em 153.570 pontos. Então chegou bem próximo de 153 mil pontos mapeados, que é essa semana aqui que o mercado, caso corrigisse, corrigiria em média 3%. Então ficou bem próximo de 153 mil pontos, 153.570. E a gente teve a próxima semana, né? Próxima semana, 70% das vezes ela foi altista, e ela realmente foi altista, com média, em média, 4,4% de alta. Vamos ver o que aconteceu? Então, a próxima semana, ela realmente foi altista, e ela teve aqui uma alta de 3,15, né? E aí fechou de forma positiva. Então vamos voltar para lá, né? Na próxima semana, então, que é essa que a gente entra agora, fechamento de novembro e de dezembro, 75% das semanas sequenciais, a gente tenderia a continuar o movimento de alta no mercado, né? Estamos entrando em dezembro, que é um, né? Iniciando aí o fechamento do ano, que é o rally, né? Que já está acabando agora.
E em 75% dessa terceira semana ela foi altista. Isso não quer dizer que no dia ela pode corrigir e tudo, mas a gente está falando que a semana, fechando, ela tende a ser positiva em 75% dos casos, em relação ao fechamento inicial daquelas 5 semanas de alta. Beleza? Então, a gente tem para falar do mercado, né? Sobre a ótica aqui semanal. A gente tinha feito um estudo, né? Em relação ao fechamento, caso ele subisse, ele viria para esse alvo. Então, vou deixar ele aqui por enquanto, até porque o mercado corrigiu e depois ele rompeu para cima. O que eu tenho para falar? Na minha opinião, o mercado aqui ele segue sem nenhuma indício de correção, né? Indo embora. Mas ele está assim, né? Esticadinho, né? Ele está à distância da média de 9 períodos aí. Ele está a 8 mil pontos de distância. Da média de 21, né? Está bem longe da média de 21 períodos. Está aí a quase 15 mil pontos de distância da média de 21 períodos. Então, na minha opinião, o mercado ele pede um descanso ainda, nem que seja uma laterização, tá? No gráfico diário. Mas o que o mercado indica é que ele quer continuar subindo. Vou só botar o fechamento mensal, né? Já que a gente vai fechar aqui. A gente fechou aqui 1, 2, 3, 4 meses de alta. Como eu que se corrompeu, que eu perdi meus dados, depois eu vou refazer. Mas é interessante ver o que acontece depois de 4 meses de alta. 1, 2, 3, 4, correção. 1, 2, 3, 4, correção. 1, 2, 3, 4, correção. É, tem que olhar estatisticamente aqui nos dados. Mas enfim, o mercado está esticado. Vai fechar um quarto mês de alta, né? Seguido, renovando o topo histórico. Então, isso é um favor que corrobora para alta. Não tem indício nenhum de que vai corrigir, porém, quando a gente olha no gráfico mensal, depois de 4 semanas de alta, pelo menos o que eu olhei rápido aqui, quinto mês geralmente ele corrige, né? Só não peguei os dados de média quanto corrige aqui, mas é uma informação interessante para a gente ter. Isso pondera contra o mês de dezembro, né? Porque o mês de dezembro geralmente é um mês altista. Como eu falei que o mercado já subiu muito, e eu tenho esse alvo mapeado aqui em 162 mil pontos, que foi, né, caso ele corrigisse na semana sequencial das 5 semanas e caso ele subisse, vou deixar aqui o alvo e vou acompanhar aqui e vou olhar no diário. Como essa barra de correção ela foi refugada, é, essa linha aqui está em vermelho aqui, ela não pode ser perdida. Porque caso ela seja perdida, todo mundo que está acreditando que o mercado continua subindo tende a reduzir a exposição nas suas operações, tá? Mesma forma que quem entrou aqui nesse rompimento, né, bota a sua proteção aqui embaixo, geralmente. Beleza? Quando a gente olha o IFR, a gente vê que ele deu sim uma aliviada, mas ele continua alto e geralmente em lugares que o mercado corrige, né? Corrigiu, corrigiu, aqui, corrigiu, aqui, corrigiu, tá vendo? Então é isso. O que que eu tenho para falar? Quem fez, fez. Quem não fez, não adianta querendo entrar no mercado agora, porque ele pede descanso, né? E quando a gente falou sobre a ótica mensal, que eu não tinha nem olhado, geralmente quinto mês aí, depois de 4 meses sequenciais de alta, o quinto mês, pelo que eu olhei ali no olho, ele tende a corrigir, mas eu estudo depois com mais calma. Deixa eu olhar no diário aqui, mercado subiu diretaço ao longo do dia, corrigiu nas médias, subiu, inclusive renovou máxima aqui. Então a gente pode armar um pivô aqui no diário. Qual é o primeiro alvo aqui? Se ele corrigiu e refugou com uma barra de ignição aqui, eu vou considerar inclusive aqui, ó, primeiro alvo. Caso 161 mil pontos e 400, beleza? E o segundo alvo seria na casa dos 163 mil pontos. Então, os 162, que era o estatístico ali, está no meio, tá? Vou deixar ele projetado, lembrando que o primeiro alvo aqui é o 161 mil pontos, 471. Deixar ele marcado, aqui eu vou deixar marcado. Para isso, mercado tem que confirmar rompendo máxima de sexta-feira e seguir a alta. Não pode perder essa mínima, que essa mínima aqui, ela é a confirmação do rompimento dessa correção. Beleza?
A proteção segue nessa linha vermelha, que começa a ficar protegida pelas médias de 9 a 21 períodos do diário. É isso. Minha ótica sobre o Bovespa aqui não tem nada falando que ele vai corrigir, mas agora não é hora de entrar, agora é hora de ficar sossegado, inclusive fazer parcial, né, vender, né, pelo menos no que eu estou olhando para mim, né, vendo o que faz sentido de realocar. Vou olhar Small aqui 11, que eu também trago para vocês, e foi aquele estudo que a gente fez e que ele se confirmou, né? Então, vou botar aqui no semanal, Small 11, ele vinha ao longo do tempo, dos anos, testou uma região, corrigiu, testou novamente, corrigiu, testou novamente, corrigiu, testou novamente, corrigiu, né? Geralmente, quando testa muito assim, rompe, o mercado tende a ir embora. Porque muita gente que defende essa posição começa a se frustrar e encerrar as posições junto com as pessoas com expectativa de compra. E quando a gente olha em relação ao topo histórico, o Irmão está bem longe, né? Bem longe do topo histórico. Ele deveria subir aí mais 33% quase para chegar na região de topo histórico que o Bovespa já rompeu. Então, a Small 11 está saindo de uma laterização de muito tempo, tá? A gente pegar aqui, ó, e observar essa laterização do mercado aqui. A gente está na laterização 2021, 2022, 23, 24, 25. Por isso que eu falo que a gente pode sim estar iniciando um bull market bem representativo, ainda mais com a Selic começando a cair, né? E ele rompeu. O que que ele precisa para seguir bonito? Essa barra precisa ser confirmada. Deixa eu ver o volume dela aqui. Não teve muito volume, né? Essa barra precisa ser confirmada. Ela não pode falhar. Para não falhar, o que que geraria frustração nessa barra? A perda da mínima dela aqui. Se ela perde essa mínima, ela frustra quem entrou. E o que deixa o sinal bonito, ela rompendo a máxima aí nas próximas semanas. E de novo, Small 11 para mim faz parte da minha estratégia na carteira, né? Tô bem posicionado nela aqui, coladinha essa média roxa, tá? Que é a média de 400. E se a gente olhar no histórico, ó, ela conduz, né, o preço aí desde o início do ciclo de corte da Selic, que começou em 2016 para frente. Então, em teoria, é o famoso compra barato para vender nas oportunidades em que o mercado está distante das médias. Ok, tá bonito, bem bonito. Os 11. Aqui eu já tinha deixado, deixa eu ver onde que eu deixei projetado aqui. Acabou que eu desenhei um monte de coisa, deixa eu ocultar esses estudos aqui. Corrigiu, corrigiu, beleza. Deixei projetado em relação a essa correção aqui, o último alvo, né? O último alvo. Deixa eu dar uma. Então, ó, o alvo primeiro, na verdade, é esse, 121 mil pontos, que seria basicamente essa região do topo anterior. Segundo alvo, que liga a linha do meio, 126 mil pontos. Terceiro alvo vai ser a 135 lá, sei lá. Isso aí, 135 mil pontos aqui. E tem tudo para testar de relevante mesmo. Esse topo, essa região de topo histórico aqui. É a região que tem tudo para buscar. Beleza? Foi o que eu falei. O pessoal começa a realizar blue chips e começa a ir para small caps. Show? Bora falar aí do dólar. O dólar, deixa eu tirar esses estudos. O dólar, deixa eu botar também, corrigir aqui o Ctrl K. O dólar, ele está coladinho nas médias de 200 semanas. Beleza? Então, a gente observa no histórico, toda vez que ele chegou nessa região, ele segurou. Chegou nessa região, segurou. O que eu fico curioso é que quando o dólar estava aqui, né, lá na casa dos 6 e cacetada, tá todo mundo preocupado querendo comprar dólar. Agora que ele está colado nas médias do que conduzem o preço do dólar ao longo do tempo, ninguém fala em comprar dólar. Da mesma forma que na hora que o Bovespa foi embora, tem ninguém falando de bolsa. Então, o mercado, na hora que você começar a observar a euforia, o pessoal falando de bolsa e tudo, é hora de você ficar de olho e encerrar suas posições, reduzir a exposição. O mercado ele anda na contramão da manada, né? É aí que
que é o grande ponto. No momento de euforia, que o preço está lá em cima, todo mundo quer comprar. E na hora que está, né, defasado em preço, o pessoal fica com medo, né? Então esse é o ponto. O dólar está na região de médias interessantes. É, última semana foi de correção. Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico mensal do dólar aqui, só para eu ver. Nada demais. Um, dois. Beleza. Então o dólar, né, vai iniciar o mês de dezembro agora, de suporte mensal absurdamente importante na região dos 4,70 e poucos. Muito pouco provável do dólar ir lá, mas vou deixar marcado aqui. Aqui é uma região que antes foi resistência, ó. O mercado brigou ao longo dos meses, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa faixa de preço aqui, ó, o mercado ficou bastante tempo brigando. Então, essa região de briga, interessante. O dólar se comporta bem, que ela é muito ampla, né? Mas enfim, a gente está dentro dessa região, tá? Vou deixar isso marcado aqui, esse vai ser meu norte mensal de semana. Se fechou uma semana, o dólar tentou, tirar meus estudos de novo. O dólar tentou, depois eu vou sanear ali. O dólar tentou jogar para baixo, não foi. Está sendo suportado pela média de 200. Então essa semana a gente tem que precisar observar o movimento do dólar. Vou botar meu estudo de volta aqui para eu sanear eles aqui. Vou tirar esse estudo aqui de FIBA. Vou tirar esse daqui, vou tirar esse daqui. Aqui, que no meu estudo anterior o dólar precisaria romper, eu vou baixar para cá. Por quê? Ele tá preso aqui entre a média de 21 que está caindo, a média de 9 que está caindo e a média de 200 que está subindo. Então aqui a gente precisa de uma definição. Sigo a região aqui mínima de todas, abaixo das médias, é a região dos 5,26. Uma estratégia de mais curto prazo. Se perder aqui, quem está comprado vai estopar e vai gerar pressão de venda no dólar. E a princípio ele vem cada dia caindo mais. E aí o que precisa para esse movimento ser frustrado é ele romper essa máxima aqui, ir embora, vir testar essa região, romper aqui essa barra de ignição de 172 mil pontos aqui que eu já tinha falado há muito tempo atrás, né? A barra grande, 172, 172 pontos, se eu não me engano. Foi no diário, na verdade, né? Que é o semanal. Mas enfim, essa aqui foi a barra de ignição que foi frustrada. Então a gente precisa de uma definição do dólar aí que ele está lateral. Se ele perde essa mínima, aí ele tem espaço para cair, a gente precisa refazer os estudos. Mas, porém, o que eu falo para vocês é que, quando eu olho no histórico, o dólar ele foi sempre escorado pelas médias de 200 semanas. Às vezes ele descola um pouco para baixo, mas é região de você pensar em, né, o que que faz sentido alocar em dólar, fundo cambial, ou alguma coisa do tipo, não sei, né? Cada um tem seu perfil. Investir lá fora. E eu tenho uma linha aqui de longo prazo aqui, que é essa linha roxa, que conduziu o preço do dólar ao longo do tempo, ó. Um toque, dois toques, três toques, quatro toques, cinco toques, seis toques. O dólar foi embora. Chegou perto, então sete toques. Tá chegando na linha de tendência de alta bem forte de longo prazo o dólar. O dólar ele tem muito mais upside do que downside na minha ótica, tá? Beleza? Olhar o diário. Dólar confuso, bagunçado. A barra de 172 pontos está aqui, ó. 172 pontos que está aqui, que ela foi frustrada. O mercado caiu, 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 foi, perdeu, testou a região aqui, segurou, então o mercado está brigando. Então, ou ele rompe aqui, que aí no gráfico semanal e aí me confirma realmente uma reversão de movimento com um fundo mais alto que o fundo anterior, rompendo aqui. Na verdade, até esse ruído aqui, que é o ideal, né? Ele, ele faz um pivô de alta. Vou deletar essa daqui, porque aqui que é o ideal, tá? E se ele perde essa mínima aqui, ele tende a vir buscar esse fundo aqui, e perdendo esse fundo aqui, aí é a região onde está a maior parte da proteção do pessoal, que vai acabar gerando liquidez. Pode ser um rompimento falso para baixo, igual eu falei, na minha ótica, o dólar tem muito mais upside que downside para estratégias de alocação de médio e longo prazo.
O dólar está numa região interessante. Mas para curto, né, isso pode gerar liquidez de continuação de queda. E aí, né, os estudos precisam ser refeitos, porque daqui até aquela linha de tendência de longo prazo tá lá na casa de R$ 5, então tem bastante chão. Beleza? Bom, o estudo está feito. É isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui sobre o- os mercados. A gente está entrando aqui em dezembro. A gente está entrando aqui em dezembro, no final de ano. A liquidez dos mercados, elas tendem a ficar mais baixa a partir da semana do dia 15 de dezembro, né? Aí depois que já passou o mês, então é o famoso quem fez, fez, quem não fez, né? Agora não é hora de ficar inventando moda, não. Ok? Mercado do Ibovespa subiu bastante no ano, então um ano bacana, né? Um ano interessante. Beleza? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal aí, vou estar sempre compartilhando com vocês meus estudos, minha ótica, o que eu enxergo no mercado. Acho que isso tende a contribuir, principalmente, né, o pessoal, né, todo mundo trabalha e tudo, e na hora de investir ali, às vezes não sabe e às vezes terceiriza. Ninguém melhor do que vocês para cuidar do dinheiro de vocês. Eu acho que o maior interessado são vocês, né, sem viés, sem interesse terceiro, sem nada. O mercado, ele é simples e por trás de tudo tem a estratégia e tem o gerenciamento de risco. Cada um precisa de ter o seu perfil ali. Então me acompanhe aqui, eu tenho certeza que isso vai trazer muitas informações e conhecimento que vão agregar aí na construção de patrimônio da vida de vocês, beleza? Valeu!